moço, um tenor, sofreu um AVC semana passada. Tem um sequestro da minha nora, um roubo do carro do meu filho, assim. Enquanto a gente estava vendo tudo isso e orando uns pelos outros e clamando ao Senhor, não desistimos, estamos aqui hoje. Então, assim, eu fico super feliz de olhar a plateia e ver tanta gente conhecida, gente que eu convidei que veio. Vocês vão animar a cantar. E assim, a última música da cantada, vocês conhecem, é Celebrai. Eu quero escutar aquele grande coral, Vitor. Sabe aquele coralzão que eu falei que lá no céu os corais vão estar todos na minha mão? Os adventistas, os batistas, os presbiterianos, vão cantar comigo lá. Eu vou convidar agora, então, nosso coral para cantar. Vamos lá? Ok? vazio silencioso, Deus falou e trouxe a existência ao mundo. Um lugar magnífico, cheio de campos e florestas, ventos e cachoeiras, montanhas e vales. Um mundo abundante com todas as belezas e maravilhas da vida, que no coração de tudo isso colocou a alegria da sua criação, o homem e a mulher. Entretanto, homem e mulher que ele alimentou se afastaram de sua misericórdia para serem o seu próprio egoísmo. Sendo assim, o plano perfeito de um Pai amoroso pareceu ser reduzido a cinzas.
Por isso, no silêncio de uma noite em Belém, Deus falou novamente, e de sua palavra nasceu de uma virgem um bebê, e repousou na palha de uma manjedoura. Naquela noite, o calmo deserto explodiu com a glória radiante de uma luz sobrenatural e majestade de vozes celestiais. Anjos cantaram, pastores se prostraram, e todo o céu participou da celebração, pois esta pequena criança era o Salvador, enviado para resgatar a família perdida do coração do seu pai. Este é o único Filho de Deus, o tão esperado Messias, e nele o amor de Deus estava vivo. Ele cresceu em uma pequena vila e em um lar amoroso. Aprendeu o ofício de carpinteiro e, como outros meninos judeus, estudou os livros da lei e dos profetas. Mas parecia haver um profundo conhecimento em Jesus, além daquilo que poderia ter sido ensinado ou aprendido. Havia um senso de propósito em sua vida terrena que ficou mais forte quando ele se tornou um adulto. E no perfeito tempo de Deus, ele deixou sua casa a fim de viver para aquele propósito. Mas antes, submisso, foi batizado. Naquele dia, quando Jesus levantou-se das águas do batismo, viu o Santo Espírito descendo sobre ele em forma de uma pomba, e ouviu uma poderosa voz que ecoou como um trovão através do ar e do deserto, dizendo: "Este é meu Filho amado, em quem tenho grande
de alegria. Ele escolheu homens do povo para seus discípulos, alguns iletrados, outros de profissões cujo trabalho era mais braçal que intelectual. Mas nesses homens, surpreendentemente, se manifestou a sabedoria divina. Jesus se misturou com os pobres, pecadores e marginalizados. Viu e viveu de perto a dor humana para manifestar e revelar o amor de Deus. A Bíblia é testemunha de vários homens e mulheres que foram alcançados pelo seu olhar. O cego que morava em Jericó, ao receber milagrosamente visão, passou a dar louvores a Deus. E a mulher samaritana, de vida promíscua, provou da água viva que Jesus oferecia, saciando sua verdadeira sede e sentido de existir. E Zaqueu, o corrupto coletor de impostos, alcançado pela misericórdia de Jesus, arrependeu-se genuinamente e restituiu 4 vezes mais a todos quanto havia roubado. Cada um desses não recebeu apenas a resposta às suas súplicas. Em seus corações receberam muito mais a semente transformadora do caráter de Jesus. E os leprosos ficaram limpos. Homens e mulheres solitários encontraram nele um novo tipo de amor e uma nova vida. Mesmo as crianças que eram tocadas pela sua presença, quando ele olhava para elas, via seus corações simples e cheios de fé, e sempre as recebia de braços abertos. Olhem as crianças, ele dizia para o povo: se vocês não se tornarem como uma delas, não terão parte no reino de meu Pai.
religiosidade vazia e encontraram amor, perdão e esperança. E você, com os olhos da fé, já foi alcançado pelo maravilhoso olhar de Jesus? Até ele lugar para você começar de novo. A Páscoa se aproximava quando Jesus e seus amigos chegaram em Jerusalém. Uma multidão já tinha se juntado pela estrada, esperando para dar as boas-vindas ao Rabi que operava milagres, pois muitos diziam que ele era o Messias. Mesmo a multidão se dispersando, o clima de celebração prolongou-se. Mas somente Jesus sabia quão rápido os gritos de louvor se transformariam em acusações.
Numa sala retirada, Jesus reuniu-se com seus amigos para celebrar a Páscoa. Depois de cear, Jesus levou seus seguidores para um jardim chamado Getsemane. Lá, ele pediu que os seus discípulos ficassem acordados e velando por ele enquanto oravam. Em terrível agonia de espírito, Jesus clamou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Mas quando ele voltou para seus discípulos, os encontrou dormindo. Levantem-se, gritou ele, pois o meu traidor já chegou. Então Judas entrou no jardim, beijou a Jesus, e os soldados, reconhecendo Jesus, agarraram-no e o prenderam. Naquele momento, tudo mudou para os discípulos. Antes, eles tinham o orgulho de serem vistos como os mais chegados do Mestre. Mas agora, enquanto viam-o ser levado, o pequeno grupo de cristãos era invadido por sentimentos de confusão e vergonha. Mesmo Pedro, o atrevido, o pescador ousado que tinha prometido total lealdade, perdeu sua coragem. Enquanto Jesus apanhava e era torturado, Pedro se escondia nas sombras, esperando não ser reconhecido. Uma das empregadas, vendo ali perto da fogueira, disse: Este homem também estava com Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: Eu nem conheço esse homem. Pouco depois, alguém afirmou: Você também é um deles. Mas Pedro respondeu: Eu não sou um deles. Mais tarde, outro insistiu: Você estava com Jesus porque também é galileu. Mas Pedro negou Jesus novamente. Então o Senhor virou-se e olhou firme para Pedro. E ele lembrou-se das palavras que o Senhor lhe tinha dito: Hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. E então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Nas horas seguintes, Jesus foi seguidamente questionado por Pôncio Pilatos e Herodes. Os dois acharam seu comportamento calmo, estranhamente inquietante, mas nenhum dos dois queria ser responsável por mandá-lo matar. Então Pilatos ofereceu para a multidão nervosa uma escolha: ele libertaria Jesus ou um assassino chamado Barrabás. Mas a multidão escolheu a Barrabás. E Jesus, que vocês chamam de Messias? Perguntou Pilatos. Crucificai-o! Eles gritaram: pendurem-o numa cruz. Então Pilatos tomou a Jesus e seus soldados o açoitaram. Eles trocaram suas roupas por um manto vermelho e o coroaram com espinhos. Eles riam e cuspiam nele, dizendo: Glória a ti, rei dos judeus! E quando Jesus não demonstrou ter medo, eles se enfureceram e bateram nele com selvageria. Mas havia uma coisa que os olhos dos soldados não podiam ver naquela tarde de sexta-feira. Por trás daquela violenta aprovação, alguém estava lá assistindo tudo. Por trás das surras e deboches, por trás das palavras cruéis e dos golpes, alguém estava lá, ouvindo o coração do nosso Salvador e sentindo sua agonia. Eu sei uma coisa.
mas escolhi deixar morrer. Mas escolhi deixar morrer. Não sabes, esquece o mundo e sai. Por vossas transgressões. Não sabes, este é meu filho amado.
Jesus morreu, mas ressuscitou, e hoje Ele está vivo. Vamos celebrar. Pelo seu eterno poder e supremacia, Jesus ressuscitou. Muitos de seus discípulos e seguidores encontraram-se e tomaram refeições com ele após a ressurreição, inclusive Pedro, a quem Jesus restaurou o ministério apostólico. E depois disso, Jesus subiu aos céus, enviou o seu Santo Espírito para a sua igreja e em breve voltará com toda a sua glória e poder para unir-se a ela por toda a eternidade. Jesus, nós te adoramos. O Senhor reina vitorioso à destra de Deus e no coração do seu povo. Nós te adoramos, Senhor Jesus, pois tu és o Senhor da vida. Sim.
irmãos a sentarem, por favor. Enquanto o coral sai,